É a voz que eu dirijo a minha prece, de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Hoje, 11 de julho, a Igreja no seu calendário celebra a memória de São Bento. É uma memória para nós, por exemplo, do Brasil, de outras regiões do mundo. Aqui para a Europa é festa, porque São Bento é um dos padroeiros da Europa. Ele, com o seu estilo, com o seu jeito de ser, planta aquilo que é chamada a unidade da Europa. A Europa encontra na vida de São Bento um pouco da sua identidade. São Bento, diz-nos a antífona de entrada da missa, ou a antífona do Cântico Evangélico, era um homem. Houve um homem chamado Bento por graça e por nome. Mas o meu nome você sabe que não é Bento, eu sou o padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia. Sabe o que significa o nome Bento? A gente já diz Bento, não é uma coisa que está benta, é que está abençoada, é que está bendita. A palavra bendito ou bento significa a mesma coisa, algo que está abençoado, alguém que é abençoado. Cada um e cada um de nós deve ver a sua vida justamente como ela é, como uma bênção de Deus. E tem uma coisa que é muito particular na vida de São Bento, né, que ele começa a vida monástica aqui no Ocidente, monge, monástico, vem da palavra mono, ou monos, que significa um. Não é? Quando a gente tem uma palavra que é um monossílabo, porque ela tem uma só sílaba, só, é um monossílabo, mas só tem uma sílaba. Monos, monge, significa aquele que encontra a sua unidade, que encontra a sua unidade consigo mesmo e que encontra a sua unidade com Deus. Mas uma coisa que São Bento ensina para nós é que essa vida monástica, ele busca essa vida monástica não como um eremita, como alguém só no eremos, no deserto, sozinho, mas na vida cenobítica, vivendo com outras pessoas, comendo junto com elas, buscando juntas formar a paz. Portanto, com isso a gente descobre uma coisa muito importante, que a unidade não é a uniformidade. A gente pode suportar as diferenças. E uma coisa básica na vida de São Bento é justamente isso, que ele era um homem muito aberto para a hospitalidade. Hospites é uma palavra que tem como raiz quase também aquela outra, hostes, que em latim significava o inimigo. Aquele que era estrangeiro era visto como um inimigo. Bento, ao contrário, vê como o estrangeiro não como um ponto de inimizade, mas de fraternidade que pode ser estabelecida. Por isso, quando chega um hóspede no mosteiro, ele é tratado como se fosse Cristo. Porque Cristo diz, eu era estrangeiro, eu era aquele que precisava da hospedagem e você me acolheu. Então Bento vai criando esses mosteiros, essa vida monástica, isso se espalhou na Europa toda, foi quem fez a Europa medieval. E três coisas eram muito básicas nessa vida e na espiritualidade beneditina. Escuta, filho. Portanto, a leitura, escutar a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. Depois, reza, audi, ora et labora, reza e trabalha. Portanto, a vida do mosteiro beneditino, uma vida beneditina, é uma vida que é entremeada pela leitura da palavra de Deus, pela oração e pelo trabalho. O trabalho não como aquela coisa que deve a gente gastar a vida da gente no trabalho, mas como aquilo que ajuda a gente a gerar um mundo novo, a criar um mundo novo, a criar um mundo de diferentes, com diferenças, acolhendo as diferenças, acolhendo aquele que é estrangeiro, dando hospitalidade a eles. Vocês viram que Jesus, quando mandou os seus discípulos, estamos vendo o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, vamos concluí-lo hoje, esse chamado sermão missionário. Jesus diz aos seus discípulos, quando eles vão, quando vocês chegarem em algum lugar, diga, a paz esteja convosco. Então, quem vai levando a paz, o missionário vai levando a paz. O que foi que Bento fez? Bento colocou no frontispício dos seus mosteiros a palavra latina pax, que significa a paz. Então, não era simplesmente ele levar a paz para algum lugar, mas ele dá a paz para quem vinha.
como a gente costuma cantar naquele refrão, né? Seja bendito quem chega, seja bendito quem chega, trazendo a paz, trazendo a paz, trazendo a paz do Senhor. Seja bendito quem chega, seja bendito quem chega, trazendo a paz, trazendo a paz, trazendo a paz do Senhor. Na mentalidade de Bento, quem também chegava recebia a paz, né? Seja bendito quem chega, seja bendito quem chega, recebendo a paz, recebendo a paz, recebendo a paz do Senhor. Então você que está chegando nesse vídeo, receba a paz. Receba essa paz que vem dessa raiz beneditina, essa raiz de São Bento, né? Às vezes a gente pensa sempre em São Bento com aquela medalha de São Bento e proteção contra o demônio, etc, etc, etc. A verdadeira proteção contra o demônio não está em carregar uma medalha consigo, mas está em carregar no seu coração a palavra de Deus. E na medida que a gente tem essa palavra de Deus aninhada no coração da gente, tem uma expansão de paz. E o maligno não pode ficar onde tem a paz que vem de Deus, onde tem um coração dominado pela palavra de Deus, repleto da palavra de Deus. Aí o demônio cai fora, pega a estrada, ali não é lugar para ele, não tem espaço para ele. Então hoje voltemos o nosso olhar para São Bento, não é? Eu me lembro que quando eu era pequeno, sabe que eu fui iniciado, comecei um bocadinho de iniciação em capoeira. E tem um toque de birimbau, né, que é chamado São Bento Grande, São Bento Pequeno. E tem uma músicazinha que diz: valha-me Deus, Senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Valha-me Deus, Senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Valha-me Deus, Senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Né? O animal peçonhento, a cobra, o veneno. Isso faz a gente voltar lá no livro do Gênesis, né? Pensar nessa imagem ancestral da serpente que oferece um veneno. E o que é que a gente deve fazer com o veneno? Devemos aprender a fazer soro antiofídico, tirar o veneno e transformar o veneno num remédio contra o veneno da própria cobra, uma vacina, um soro antiofídico, curar o mal, não é aquele princípio da homeopatia, similia cum similibus curantur, aquilo que pode me ferir, que pode me envenenar, eu vou fazer isso usando essas doses menores como um antídoto, como uma forma de fortalecer o meu corpo. A vacina é isso, né? Então, vamos pedir hoje a Deus essa graça de termos essa sabedoria de, na estratégia do maligno, na estratégia do mal, sabermos dar a volta e fazer disso um remédio que cura a nossa estrutura, que cura o nosso ser. Gente, a palavra de Deus para o dia de hoje é o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 34, até o capítulo 11, versículo 1. E assim a gente fecha esse discurso missionário, não é, de Jesus, que nos manda como missionários e missionários no mundo. Agora, vamos ver como é que finaliza esse discurso. Não é? Jesus disse para os seus discípulos: não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Olha só, eu disse que São Bento botava lá no mosteiro dele a palavra pax, paz. Como é que Jesus não veio trazer a paz? Os anjos dizem lá, não é? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, no dia que ele nasce. Como é que ele não veio trazer a paz? Diz o profeta que ele vai ser chamado príncipe da paz. Como é que ele não vem trazer a paz se ele é o príncipe, o princípio, o principal da paz? Aqui a gente sente que essa palavra de Jesus tem uma ironia muito fina. O mundo no qual Jesus nasceu era um mundo que estava dominado pelo poder romano. E o poder romano, né, tinha uma ideologia política naquele momento chamada Pax Romana. Os romanos achavam que eram eles que estavam levando a paz para o mundo. E como é que eles estavam levando a paz para o mundo? Com as armas, com a guerra, com a espada, com as lanças. E Jesus está dizendo que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. Que espada Jesus estava trazendo? Se quando antes ele mandou seus discípulos andarem como missionários, ele disse: nem sequer um bastão vocês carregam, um porrete.
Se eu digo assim a palavra porrete, a gente talvez já pense que levar uma porretada. A gente usa o porrete, uma bastonada, não é uma porretada. Porque quem ia com aquele bastão na mão, usava o bastão também para se defender. Podia usar o bastão numa luta. Jesus quer que a gente vá desarmado. Então Jesus, quando ele diz isso aqui é uma fina ironia. A espada da qual ele fala é aquilo que diz a carta aos Hebreus, que a palavra de Deus é como uma espada cortante, penetrante, como espada de dois gumes, capaz de separar as junturas. De verdade, Jesus, com a sua palavra, pode ser que ele crie uma grande separação. Uma separação de estilos de vida, de modos de ser. Pensemos, por exemplo, em Mateus, que deixou tudo para seguir Jesus. Ele era um cobrador de impostos, ele explorava as pessoas. Zaqueu também podia fazer a mesma coisa na profissão que ele tinha. Ora, certamente quem vivia em torno de Mateus, gente da sua família, da família de Zaqueu, tinha gente que se beneficiava até daquilo que ele fazia de forma errada, não é? Imagine se você vive do roubo e cria os seus filhos no luxo, proporcionado pelo roubo, pela forma fraudulenta. O que é que isso significa se você passa a ser uma pessoa honesta? A viver certamente muitas coisas que você podia dar ao filho e à filha já não vai poder dar mais porque vai ser cortado. Mas o que importa agora não é que você dê os luxos desse mundo de forma desonesta aos filhos e às filhas. O que importa é que você tenha a sua consciência reta, você consiga a sua unidade interior, monge, não é, mônacos. Você consiga a sua unidade de vida, a sua unidade de intenção. Então, quando a gente corta com o mal, é como se pegasse realmente uma espada e saísse cortando. E pode ser que a gente comece a cortar com quem está próximo da gente e vive dessas estruturas sombrias de um modo de ser que a gente possa estar alimentando. E Jesus diz: eu vim separar o filho do seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quando a gente quer seguir o caminho do evangelho, buscando a coerência, pode ser que quem vivia à sombra da nossa incoerência comece a achar que a gente está tomando um caminho errado, a gente já passa a ser chato, já não passa a ser mais interessante. Pensa se você é uma pessoa que anda sempre contando piada de mau gosto, não é, zombeteando do outro porque é gordo, porque é magro, porque é negro, não sei o quê, e você toma consciência de todas essas coisas e começa a alimentar um outro tipo de linguagem, um outro tipo de gente. Quem vivia dessa mesma sua sintonia de agressividade, de desrespeito ao outro, de rir das misérias alheias, pode ser que passem a ver você agora, de agora em diante, como uma pessoa chata, como uma pessoa que não dá mais interesse, não dá mais gosto estar com essa pessoa. E sai do seu vínculo, do seu rol de amizade, porque você não vai atrair mais naquela vibração de desprezo pela vida, de desgosto, porque você se torna uma pessoa nova, você se torna uma pessoa regenerada, você entra no mundo da nova criação. Aqui Jesus diz uma outra coisa muito interessante: quem ama seu pai, sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha mais do que a mim não é digno de mim. A gente tem que colocar as prioridades na vida. É claro, eu amo minha mãe, amo meu pai, amo meus irmãos, minhas irmãs, etc. E assim vai na vida da gente. Mas a gente tem que saber que Deus, o amor a Deus, vem em primeiro lugar. E se a gente coloca o amor de Deus em primeiro lugar, sabe, a gente vai amar na forma correta todos os outros. A gente não vai querer simplesmente agradar o outro. A gente vai querer agradar a Deus. Aí não é que a gente vai desprezar o outro, não. Porque Jesus diz que não há maior prova de amor do que dar a vida pelos seus amigos. A gente vai ser capaz de dar a vida pelo pai, de dar a vida pela mãe, se eles estiverem no justo caminho, na justa forma de ver e de querer as coisas. Mas seremos capazes também de não simplesmente querer beneficiá-los, de querer que eles tenham tudo do bom e do melhor, só porque é meu filho, só porque é minha filha. O esquema do nepotismo, né? Eu privilegio o outro, não importa se meu filho tem competência ou não tem competência. Eu vou botar ele nesse cargo porque é meu filho. Mateus primeiros teus, lembra eu falei disso ontem. Então, se você põe Jesus no primeiro lugar, você vai dizer: tá bom, eu amo muito meu filho, mas tem uma outra pessoa aqui que tem muito mais competência do que o meu filho. Vale mais a honestidade, vale mais a competência que eu estou buscando. Eu me lembro que uma vez o meu bispo me colocou dentro de uma comissão para escolher pessoas para uma determinada função na diocese, e tinham pessoas amigas minhas ali, até que foi companheiro de seminário, etc. E ali agora o que eu tinha que fazer não era escolher por conta da minha amizade e da minha simpatia.
eu tinha uns critérios técnicos diante de mim, já dado pela instituição, o Movimento de Educação de Base, eles já tinham dado o perfil que era que a gente estava procurando. Eu amava muito aqueles meus amigos que estavam fazendo o concurso, participando daquela licitação, mas eu não podia escolher pela minha simpatia. Havia critérios que estavam acima do que eu queria, né? Então tinha uma espada ali entre mim e eles, que eu amo essa pessoa, amo também essa, eu gosto de todos eles, mas aqui agora, de acordo com os critérios que me são dados para avaliar, eu tenho que escolher esta pessoa que não entra no rol das minhas amizades, no mesmo ciclo de fé que eu condivido, mas o que está sendo buscado é isso aqui. Então eu tenho que ser honesto e dizer, é isso aqui que eu tenho que fazer a escolha. Então, às vezes, tem um critério. Isso aqui não significa necessariamente que a gente tem que fazer a inimizade, não é, com a pessoa, mas não se deve mover por esses critérios de uma afetividade, de um bem-querer. Existem outros critérios de objetividade pelos quais a gente deve deixar a nossa vida ser guiada, pautar a nossa existência. Aí é realmente tomar a cruz, como Jesus diz. Quem não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Eu já disse aqui para vocês um ditado francês, qui a le choix à la croix. Quem tem que fazer decisão tem a cruz. Então a gente tem que tomar a cruz das decisões que a gente precisa tomar na vida da gente, né? E decidir, está vendo a palavra cindir dentro aí, que é fazer uma cisão, fazer uma separação. A cruz também é um critério que a gente tem claro na vida da gente, que deve pautar as escolhas da gente, as opções que a gente faz. Mesmo que nessas opções a gente sejam momentos dolorosos, mas a gente tem que fazer um talho, um corte, uma cisão, uma decisão, e a gente tem que ter a coragem de decidir, mesmo quando aquilo é doloroso. E a gente assume a dor e vai para adiante. Depois a gente vai ver que onde tem cruz, tem prenúncio de ressurreição também na vida da gente. Continua Jesus dizendo, quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Então quem tem a coragem de dar a vida, de doar, depois vai ter essa experiência de vida, de multiplicidade, né? Se você pega uma sementinha e diz, eu não vou comer essas sementes agora não, ia ser muito bom fazer uma feijoada, etc. Mas eu preciso pensar bem na vida, eu vou pegar essas sementes e vou jogar na terra, vou fazer uma roça. Aí com o passar do tempo, aquela uma semente que você jogou, ela te devolve 60 sementes. Não é? Por aquele momento você se poupou do comer aquela semente, do consumi-la, não é? Mas ela se transformou. Quem tem a coragem de dar a semente da sua vida, das suas decisões, à terra do seu contexto, enfrentar a escuridão do profundo da terra, a morte da semente, depois você vai ver, vai ter a recompensa. Vai receber muito mais. Se a gente quiser conservar tudo, às vezes a gente perde. É preciso ter essa coragem de abrir a mão e jogar a semente na terra. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão. A coragem de avançar semeando na vida. Aí Jesus diz também para aqueles a quem ele está enviando, não é? Quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Se por causa do Evangelho a gente tem coragem, a gente vai encontrar aquilo que a gente doa. Só que a gente vai encontrar lá adiante renovado, com muito mais do que aquilo que a gente aparentemente perdeu, não é? Na medida que teve coragem de assumir o Evangelho de Cristo. Continua Jesus dizendo para quem ele envia, quem vos recebe, a mim recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem vai em missão, quem enfrenta a vida de forma missionária, tem que ter essa certeza de que não está indo em nome próprio, está indo em nome do próprio Jesus. Essa é uma coragem que a gente precisa ter de enfrentar a vida, sabendo que a gente vai em nome da fé, que a gente vai em nome de Jesus. E em nome de Jesus é um ato de muita responsabilidade, não é? De saber que a gente não vai em nome da gente, não são as convicções da gente, mas é aquilo que o Evangelho pede que a gente faça. E você que recebe o missionário, que recebe a missionária, que recebe a palavra de Deus, o que é que Jesus diz sobre isso? Ele diz, quem recebe um profeta por ser profeta, receberá recompensa de profeta. Quem recebe um justo por ser justo, recebe a recompensa de justo.
Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Gente, nós estamos no mês de julho. Nas muitas comunidades do Brasil, o mês de julho é mês de campanha do dízimo. Você ajuda a sua comunidade? Você ajuda a evangelização da sua paróquia, do grupo a que você pertence? De que forma é que você ajuda, que você mantém quem evangeliza? Você se preocupa com quem evangeliza? Se essa pessoa tem algum tipo de necessidade, se ela precisa de alguma ajuda, até para a sua própria tarefa evangelizadora, você pode colaborar de alguma forma, né? Quem evangeliza precisa ser formado, precisa estudar, precisa de livros. Então quem vai ajudando os seminários, né? Livro custa caro, né? Às vezes uma pessoa pode dizer assim, 10 minutos aqui de uma coisa, precisou ler às vezes uma montanha de livros. Como é que eles caem do céu? Não, eles têm custo, não é? Então a gente pensar também como é que a gente pode custear a tarefa evangelizadora. A formação dos nossos padres, a formação dos nossos seminaristas, das religiosas, dos religiosos, dos leigos empenhados na evangelização. O que é que você pode fazer pela evangelização? Você se preocupa com quem está evangelizando para sustentar a evangelização, uma obra missionária? Você vai ter recompensa de missionário, é o que Jesus está dizendo. Então, nesse mês, que é mês em que nas nossas comunidades estamos pensando no dízimo, na nossa responsabilidade em manter a tarefa evangelizadora, pensemos também como é que a gente pode se comprometer com o anúncio do Evangelho, também pela oração, sustentar esse trabalho de quem evangeliza, de quem é missionário. Pensemos na igreja em vários lugares do mundo, onde é impossível muitas vezes evangelizar. São sustentados por essas ajudas que a gente dá nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. Não é missionários e missionárias que são sustentados. Lá naquele país, naquela terra de missão, onde não tem pouquíssimos cristãos, esses missionários são mantidos pelas nossas ajudas, por aquilo que a gente oferta, não era como tivemos no óbolo de São Pedro, essa ajuda que a gente deu para o Santo Padre ajudar a obra da igreja espalhada no mundo. Portanto, se lembre, ajude a obra evangelizadora, ajude a quem está evangelizando. Mas entre também nessa obra, você pode evangelizar, ou colaborar rezando, você pode colaborar financeiramente e você pode e deve colaborar também dando algo do que você tem, se tornando você mesmo um evangelizador. Diz o texto do Evangelho de hoje, quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Continuemos também nós a nossa tarefa evangelizadora, aí onde a gente está, pelos meios que a gente pode. Voltemos-nos ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado porque Tu hoje nos dás essa consciência de que quem evangeliza vai em Teu nome. Ajuda a nós que evangelizamos a saber que nós não estamos sozinhos, que contamos com a Tua presença, com a Tua proteção. Muito obrigado porque através de nós Tu abençoas as pessoas e as recompensas na medida em que elas também são colaboradores dessa nossa tarefa. Muito obrigado porque nos pequeninos que recebem um pouco daquilo que nós temos, Tu nos recompensas. Obrigado por toda forma de benfeitoria que a gente recebe. Eu hoje te agradeço, Senhor, por todos aqueles que são meus benfeitores e minhas benfeitoras em várias formas. Uma palavra que me estimula, um reconhecimento, um clique que dão num trabalho que a gente faz, que é uma forma de recompensar aquilo que a gente faz. Por quem ajuda materialmente também ao trabalho que a gente desenvolve. Muito obrigado. Por benfeitores materiais e espirituais. Derrama na vida deles a Tua bênção, a Tua proteção, como Tu prometeste. Amém. Minha amiga, meu amigo, peçamos a Deus a sua bênção, sua graça para essa nossa semana. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue a vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, da tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, atrás de ti, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. O Senhor te abençoe, te ilumine, te guarde e te faça feliz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para você, minha amiga, meu amigo, que no exemplo de São Bento, construtor da paz e da sua unidade com Deus, encontremos a nossa força. Um abraço para quem acompanhou essa nossa live no dia de hoje, Leninha Novaes, Egenilza Lisboa, Nide Gomes, Rita de Cássia,
Darcy Sampaio, professora Maria das Graças, acompanhando também aqui essa nossa transmissão. Gente querida, um abraço grande para vocês. Vamos continuar aqui a nossa atividade diária, fazendo outras coisas. E você aqui, curta esse nosso vídeo, comente e encaminhe. Uma semana de paz.